A facilidade aí, ó, limpando a cana, o irmão limpando, ó. Limpando, ó a facilidade, ó. Limpando, ó o aparelho aqui, ó. Uma invenção para ele limpar a cana. Então ele facilita agora para limpar a cana, ó. Não precisa usar faca não, ó. Aí, ó. Olha a sabedoria, ó. Aí, ó. Olha, isso é coisa do passado. É coisa do passado, ele falou. Agora, ó, o aparelhinho, ó, já deixa limpinha a cana, ó. Olha, ó, olha a facilidade, ó. Limpou a cana, é só moer, ó. Olha a facilidade aí, ó. Aí, ó. Isso aí chama-se sabedoria. Aí, ó. Aparelhinho, já fica tudo limpinho, ó. Agora é só moer a cana, ó. Pega a visão aí, ó. Pega a visão do trabalhador, ó. Aí, ó. Ele limpou. Olha a visão. Ricardo. Pega a visão, ó. Tomando um caldo de cana aqui, ó. O irmão. Ó, tá vendo o bagaço da cana? Quanto mais moe, mais caldo sai, ó. Assim o cliente, quanto mais ele passa pelo vale, pela luta, mais ele fica na presença de Deus. Olha aí, ó. Olha o mistério aí, ó. Olha o mistério do caldo de cana aí, ó. Pega a visão aí, ó. Viu? Caldo de cana, quanto mais amassa, olha, ó. Quanto mais amassa, mais sai o caldo, ó. Olha, ó. Assim é o crente, quanto mais amassa ele, mais na presença de Deus ele vai ficando, mais crescendo espiritual ele cresce, é forte. Não há como negar o impacto dos grandes gênios na nossa história. Nomes brilhantes em superlaboratórios desvendaram os mistérios do universo, dominaram a eletricidade e escreveram as regras da ciência moderna. Nós devemos muito a eles e elas. Mas a construção da humanidade não foi feita apenas de equações complexas. E se eu lhe dissesse que algumas das fundações mais essenciais do nosso mundo, a engenharia que ergue os nossos prédios, a logística que move os oceanos e a tecnologia prática do nosso dia a dia, não nasceram em laboratórios milionários, elas nasceram da pura necessidade, da frustração e das mãos calejadas de agricultores, secretárias e motoristas que se depararam com um problema e se recusaram a aceitar que as coisas tinham de ser sempre assim. Hoje no canal, vamos descobrir as 10 invenções monumentais que revolucionaram a nossa sociedade, criadas por pessoas absolutamente comuns. 1. O concreto armado, o jardineiro. Em primeiro lugar, a invenção que literalmente sustenta as nossas cidades. No século XIX, o francês Joseph Monnier não era engenheiro, era jardineiro. Frustrado com as raízes das plantas que quebravam seus vasos de barro, ele tentou usar cimento, mas este também rachava sob tração. A sua sacada genial? Inserir uma malha de arame de ferro no meio do cimento fresco. O cimento resistia à compressão e o ferro à tração. Nascia o concreto armado, a base estrutural que tirou a engenharia da Idade da Pedra e permitiu a construção das nossas megacidades. 2. O limpa-para-brisas, a fazendeira. Imagine dirigir uma carruagem ou bonde sob uma nevasca em 1902, precisando colocar a cabeça para fora da janela para enxergar. Mary Anderson, uma fazendeira em visita a Nova York, achou aquilo um absurdo. Ela desenhou no papel um rodo de borracha operado por uma alavanca de dentro do veículo. Especialistas da época riram, dizendo que o movimento iria distrair os motoristas. Hoje, é um mecanismo de segurança obrigatório em todos os veículos do planeta. 3. O micro-ondas, o órfão autodidata. Na terceira posição, uma revolução que nasceu da tecnologia militar. Percy Spencer era um órfão que não terminou a escola primária, mas aprendeu eletrônica sozinho.
Trabalhando com radares na Segunda Guerra Mundial, ele notou que uma barra de chocolate no seu bolso derreteu completamente enquanto ele estava perto de um magnetron ativado. Ele testou a radiação em grãos de milho, que viraram pipoca na hora. Sem diploma superior, Spencer usou as ondas eletromagnéticas para agitar moléculas de água, criando o forno de micro-ondas. O velcro, o caçador. Em 1941, o suíço George de Mestral foi caçar com seu cachorro. Ao voltar, notou que carrapichos grudavam firmemente na sua calça e no pelo do animal. Ele colocou a planta no microscópio e descobriu centenas de pequenos ganchos naturais. Foram necessários 10 anos de testes com nylon para replicar essa biomecânica da natureza. O resultado foi o velcro, uma solução de fixação tão perfeita que é usada desde os nossos tênis até nos trajes espaciais da NASA. 5. O container de carga, o caminhoneiro. No quinto lugar, a caixa de aço que criou a economia global. Em 1937, o caminhoneiro Malcolm McLean perdeu um dia inteiro num porto observando trabalhadores carregarem caixas e barris, um a um, no navio. Frustrado com a logística ineficiente, ele pensou: e se içássemos a parte de trás do caminhão inteira de uma vez? Ele padronizou caixas estruturais que podiam ser transferidas diretamente de caminhões para trens e navios. O container de carga derrubou o custo do frete internacional e tornou o mundo globalizado possível. 7. A máquina de lavar louça, a socialite. Josephine Cochrane dava grandes jantares na alta sociedade, mas estava furiosa porque os empregados quebravam sua porcelana cara lavando a mão. Cansada de esperar que alguém inventasse uma solução, ela gritou: "Se ninguém vai inventar uma máquina de lavar louça, eu mesma faço." Ela mediu os pratos, projetou compartimentos de arame e usou a pressão de um motor de água quente para limpar tudo. Nascia a primeira máquina de lavar louça mecânica viável. 8. O carrinho de supermercado, o dono de mercearia. Em 1937, Sylvan Goldman, dono de uma mercearia, notou um gargalo nas vendas. Os clientes paravam de comprar quando as cestas de mão ficavam pesadas. Olhando para uma simples cadeira de madeira dobrável no seu escritório, ele teve uma epifania estrutural. Ele instalou rodinhas nas pernas da cadeira e apoiou 2 cestas no assento. A ideia de transferir a carga do cliente para as rodas revolucionou o design de varejo para sempre. 9. O sistema de leitura pelo tato, o jovem de 15 anos. Em 9º lugar, a invenção de um adolescente que quebrou a barreira da escuridão e devolveu a liberdade a milhões. Louis Braille perdeu a visão aos 3 anos num acidente na oficina do pai. No século XIX, ser cego significava ser excluído do conhecimento e dos livros. Mas ele recusou esse destino. Ao descobrir um código militar de leitura noturna, que o próprio exército francês havia rejeitado por ser complexo demais, o jovem de apenas 15 anos começou a perfurar papel com a mesma ferramenta que o havia cegado. Ele otimizou o código militar, criando uma matriz matemática elegante de 6 pontos que podia ser lida instantaneamente pelo tato. O sistema Braille não foi criado por uma junta médica ou científica, mas pela mente brilhante de um jovem que desenhou a sua própria luz, revolucionando a acessibilidade em todo o mundo. O telescópio, o fabricante de óculos, para fechar a nossa lista, a ferramenta que nos permitiu ver o universo. A maioria associa o telescópio a Galileu, mas a origem é mais humilde. Hans Lippershey era um fabricante de óculos na Holanda. Diz a lenda que ele observou 2 crianças na sua loja brincando com lentes, percebendo que a combinação delas fazia a torre de uma igreja parecer mais próxima. Ele montou as lentes num tubo e patenteou o primeiro projeto funcional.
Foi essa óptica artesanal que abriu as portas da astronomia moderna. Nós costumamos olhar para os arranha-céus, para a logística monumental e para a tecnologia avançada que nos cerca. E pensamos que quem desenhou tudo isso pertence a uma categoria inatingível. Mas a grande verdade que essas 10 histórias nos ensinam é libertadora. A verdadeira inovação nasce da capacidade de olhar para um problema comum e recusar-se a aceitar que as coisas têm de ser sempre assim. A estrutura do nosso mundo não foi erguida apenas por cientistas intocáveis, mas por pessoas de mãos sujas de terra que tiveram a coragem de tentar o impossível com o que tinham em casa. A verdadeira engenharia da vida é feita de curiosidade e insistência. Afinal, o mundo é construído por quem resolve problemas. Qual dessas invenções mudou a sua forma de ver o dia a dia? Deixe nos comentários. E se você é fascinado pelas engrenagens que movem o nosso universo, inscreva-se no canal. O mundo é incrível e nós vamos continuar a desvendá-lo juntos. Até o próximo vídeo.